Não possuo tal tecnologia. Vamos lá, gente, uma brecha rapidinho para confirmar aqui. Alguém ainda precisa ir beber uma água, ir no banheiro, não conseguiu? Não estou precisando. Júlia, Gustavo, Luísa, Aqui, oi, fala. Maria Eu também Eduarda, tô deixa eu 10 minutinhos. Sara, voltamos. Ana Júlia, Gaspar, Ana Beatriz, Larissa. Presente. Tá, vamos continuar aqui. Professor, Oi, fala. deixa. Não, pode perguntar, Júlia. Se tiver dúvida, vai Não, vai, perguntar, tá? deixa. Fala aí, Júlia. Qual a pergunta? Não, deixa. Tem certeza? Sim. Então tá. Então, nós vimos essa questão de Palmares, como era a Serra da Barriga. Nós vimos a questão do Zumbi dos Palmares, aquela visão que você tem ali histórica ali. Nós estudamos que ele não era escravo, nunca foi escravo. E assistimos também a questão da capoeira também, como foi uma questão hoje, é visto somente só como uma dança. É claro que você tem jogos de capoeira mesmo, amigos meus que jogam capoeira têm competições. Lá atrás também era uma questão de resistência, tá? E agora a gente vai. Eu vou colocar para vocês aqui um vídeo curtinho de 3 minutos sobre uma. Sobre a questão também da culinária. Alguém já ouviu falar aquela história que se você chupar manga e tomar leite, você morre? Alguém já escutou isso? Alguém já falou isso para vocês? Muito, Nunca né, Ian? falaram pra mim, não, mas eu já ouvi falar. Já ouviu falar, Ana? Eu já ouvi falar e já vi gente fazendo e não aconteceu nada. A minha avó falava isso para mim, ó, se você chupar manga e tomar leite, você vai morrer, né? E isso vem lá desse período, tá? Onde os escravos eles consumiam muita manga e, e bebiam leite. O máximo que vai acontecer é uma dor de barriga, tá? Bom, somente se for aquele leite que nós não estamos mais acostumados, somente nós que moramos aqui na cidade grande, né? Aquele leite que é ordenhado direto da vaca, né? Então isso é uma grande mentira que vem lá desse período. Alguns historiadores eles colocavam esse mito, né? E pode dar uma dor de barriga no máximo. Era aqueles escravos que possivelmente roubavam leite das fazendas para consumirem. Quero que vocês entendam que o alimento daquele negro, daquele período ali na senzala, era o charque, bom? Então, vocês têm ideia, o charque é a carne de sol, tá? A gente compra aí no mercado quando tem, ou na Feira dos Paraíbas, ou a carne seca, né? Como também a gente conhece. Você tinha o angu, que era aquele bolo alimentar, e o cotidiano desse escravo, né, nessas fazendas era acordar bem cedo. Vocês terem ideia, almoçava às 9 horas da manhã, tá? 9, 10 horas da manhã já se tinha um almoço. Geralmente eram recolhidos no fim do dia. E novamente você tinha esse cotidiano de trabalho arduamente. É por isso que você tinha essa grande quantidade de fuga desses escravos e onde você tinha a formação desses quilombos e você tinha a resistência de muitos deles, tá? E como novamente eu voltei a falar para vocês, o mais famoso da história do Brasil é do Quilombo dos Palmares, tá? Vou colocar um vídeo aqui bem curtinho para quem não tem noção que é culinária. Alguém que já comeu feijoada, né? Quem que não gosta de feijoada aqui, né? Alguém que não gosta de feijoada? A feijoada também, se vocês repararem, ela vem das tradições africanas, tá? Na verdade, é uma mistura de vários elementos da culinária em um prato único. Você tem o feijão, que é a base do alimento. A farinha, lá atrás, o negro ele não tinha acesso, a grande maioria não tinha acesso a talheres. Então, a farinha, o que ela faz? Ela faz uma liga da comida, onde você transformava em bolo alimentar e levava na comida. No caso, a laranja e as outras questões da carne, você tem também a questão digestiva, tá? Para quem nunca viu a feijoada dessa forma, todos os elementos dessa feijoada também tem a ver, tem o seu significado, tá? Mas vou botar um vídeo aqui rapidinho aqui sobre a culinária para que eles, às vezes nós consumimos produtos
e os hábitos alimentares são daquele período e as pessoas não têm noção da sua origem, né? Vou colocar aqui o vídeo aqui para subir. Se não aparecer, por favor, vocês me avisem, tá? Já está aparecendo aí para vocês? Está aparecendo? Tá aparecendo. Vamos lá. Eu geralmente tiro. Tradições nativas da África, assim como as influências árabes, europeias e asiáticas. O continente africano é a segunda maior massa de terra do planeta e berço de milhares de tribos, etnias e grupos sociais. Essa diversidade reflete-se na cozinha africana, no uso de ingredientes básicos, assim como na preparação e técnicas culinárias. Elementos tradicionais da comida africana. Há diferenças significativas nas técnicas culinárias e nos hábitos de comer e beber do continente, entre as regiões norte, leste, oeste, sul e central. Porém, em quase todas as culturas africanas, a culinária usa uma combinação de frutas disponíveis localmente, grãos, vegetais, leite e carne. Em algumas partes da África, a comida tradicional tem predominância de leite, coalhada e soro de leite. Entretanto, em boa parte da África tropical, o leite de vaca é raro. Com um papel importante na culinária africana, sendo a principal fonte de vitaminas e fazendo parte de vários pratos constituídos de milho, mandioca, inhame e feijão. Esses vegetais também fornecem fonte secundária de proteínas. Em geral, folhas verdes e hastes jovens são coletadas, lavadas e cortadas para preparação no vapor ou fervidas em combinação com especiarias e outros vegetais, como cebola e tomate. A maioria dos vegetais mais importantes na comida africana tem origem de fora da África. Milho, feijão, mandioca, abóbora são originários das Américas e foram introduzidos na África pelos europeus no século XVI. A maior parte dos vegetais verdes africanos são resistentes à seca. A comida africana tradicional provê dieta variada, geralmente rica em vitaminas e sais minerais, incluindo a vitamina A, ferro e cálcio. Afro-brasileira. Por volta do século XVI, a alimentação cotidiana na África, que foi incorporada à comida brasileira pelos escravos, incluía arroz, feijão, sorgo, milho e cuscuz. A carne era predominante de caça, antílopes, gazelas, búfalos e aves. Os alimentos eram preparados assados, tostados ou cozidos, como temperos utilizados de pimentas e óleos vegetais como agente de dendê. A alimentação dos escravos nas propriedades ricas incluía feijão preto, tocinho, carne seca, laranjas, bananas, farinha de mandioca em que conseguisse pescar e caçar. E nas pobres eras de farinha, laranja e banana. Os temperos utilizados na comida eram o açafrão, o óleo de dendê e o leite de coco. O cuscuz já era conhecido na África, antes da chegada dos portugueses ao Brasil, e tem origem no norte da África, entre os berberes. No Brasil, o cuscuz é consumido doce, feito com leite e leite de coco, a não ser o cuscuz paulista, consumido com ovos cozidos, cebola, alho, cheiro verde e outros legumes. O leite de coco é usado para regar peixes, marisco, arroz de coco, cuscuz, munguzá e outras iguarias. Os mais vulneráveis são os negros, Vocês tinham essa noção sobre a culinária africana? O pessoal achava que o cuscuz, né? Ah, cuscuz quem inventou foi o nordestino. Não foi, gente. Bom, então muita coisa que veio de lá foi incorporado à nossa cultura, tá? Quero que vocês entendam que é fundamental esse conhecimento, porque além, é claro, da escravidão, que é uma coisa abominável que teve na história do Brasil, você também teve a contribuição dessa cultura africana aqui no Brasil. Eu vou colocar para vocês agora vídeos, não, são fotos de escravos, tá? Professor, existe foto? Sim, existe, gente. Por quê? Essas fotos são do século XIX e o século XIX já tinha a máquina fotográfica, tá? Só por curiosidade, gente, o primeiro fotógrafo do Brasil foi Dom Pedro II, tá? Ele trouxe a primeira máquina fotográfica para o Brasil e é graças a ele que nós temos fotos da família de Dom Pedro II, né?
tanto ele já, claro, um senhor de idade, como também da família depois do exílio, quando a monarquia que acabava. Vocês vão ver isso lá no 8º ano, tá bom? Vou subir agora o vídeo aqui, para vocês terem noção dos escravos do século XIX, tá? Se não aparecer, por favor, vocês avisem. Aparece aqui também. Tá, beleza. Se não aparecer, vocês me avisam. São fotos reais, tá? Século XIX. Olha a data da foto, 1900. Geralmente são escravos de ganho. Ó, 1860, Recife. Ó, 1864. Ama de leite aí, ó. 1870. Olha os balangandãs aí. Como eram chamados, esses apetrechos no braço, tá? Quanto mais de balangandã tivessem, mais importante eles eram. Algumas dessas fotos vocês vão ver nos livros de história, tá? Somente isso daí, de plantação de café. Escravo de ganho. Plantadores de café. Brasil, século XIX. Garimpeiro. Coletador de café. Olha o balangandã de novo aí, ó. No braço dela. E na cintura. Geralmente eram de prata, tá? A escrava de ganho.
Ó, o carro de boi, trabalhando na questão da produção do açúcar. No caso aí, o castigo físico que eles sofriam. Um doceiro. A locomotiva já sendo usada para transporte da cana-de-açúcar, substituindo o carro de boi. Vocês já tinham visto alguma dessas fotos? Já pararam para pensar quando você... Porque muitas dessas fotos você encontra nos livros de história, tá? Novamente, elas existem porque no século XIX nós já tínhamos aqui no Brasil a fotografia graças a Dom Pedro II. Se vocês repararam ali, você tem ali imagens de fazendas. Professor, existe alguma fazenda hoje que ainda consegue guardar como era a vida desses escravos? Existe sim, tá? É a Fazenda Ponte Alta, bom? Ela é aberta para visitação, ela fica em Itaboraí. Vai ter um vídeo lá no Google Class lá, mostrando ela. E ali vocês vão ver o vídeo ali como era uma senzala daquele período, viu? Como realmente ali você tinha essa mão de obra sendo tratada e como naquele período o Barão de Mambucaba, então, que ele é representado por um professor de história, mais uma outra professora de história, que tive o prazer de conhecer eles pessoalmente, eles fazem uma encenação de como era a vida do escravo naquele período ali. Bom, gente, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta até agora? Alguma dúvida, alguma pergunta? Então tá, vamos aqui continuar aqui. Nós trabalhamos a questão do quilombo, a questão da defesa, que era a formação desses quilombos, a questão também da capoeira, e eu vou subir agora, a gente começar os exercícios, sobre o André Rebouça, né? Vamos ver um pouco quem foi realmente o André Rebouça e qual é a visão dele sobre a questão do papel dele, né? Que agora, graças à história, está ganhando uma importância fundamental para entendermos o papel desse brasileiro ilustre. Só por curiosidade, gente, André Rebouça, ele é filho de uma escrava com um comerciante português. O vídeo não fala sobre isso, mas se sabe comprovado historicamente já que o pai vendeu ele como escravo, para vocês terem ideia, tá? O pai vendeu ele como escravo e ele se auto-educou sozinho. Depois entrou numa escola em São Paulo e se formou em engenharia pelo Exército, tá? Estão vendo a tela aí? Posso? Para mim, André Rebouça é a grande figura do abolicionismo brasileiro. E se eu posso dizer assim, do movimento negro brasileiro, se tivesse de ter uma figura, um patrono, alguém que simboliza melhor o que é ser negro no Brasil, esse alguém, para mim, é o André Rebouça. Por uma série de fatores. É um grande empresário, um grande intelectual, um homem que venceu por seu próprio esforço, um homem que era respeitado na sociedade, um homem cuja família era formada por pessoas já célebres que o antecederam, né? O seu pai era conselheiro do imperador, um homem assim, um rábula, bem conceituado na sociedade, né? O seu irmão, um grande engenheiro, um engenheiro de sucesso. Então, ele era uma figura que entendia a questão racial brasileira, né? Não era, ele não desprezava essa questão como
muitos pensam, mas ele era preocupado com isso, mesmo antes de encabeçar o movimento e de o movimento abolicionista ganhar corpo e tal, já no final do século XIX, ele já era uma figura muito preocupada com isso. A viagem que ele faz para os Estados Unidos é bastante emblemática, né? É onde ele percebe o racismo, essa coisa do eu não posso dormir nesse hotel porque eu sou negro, né? Por causa da cor. Era uma coisa que chamava bastante a atenção dele. E, como diz o próprio Nabucco, ele é o cérebro da abolição. Ele é aquela figura que não era um homem como Patrocínio, um homem do povo, é um homem de palanque, de discurso, né, de brado e tal, mas ele era aquele sujeito que ficava o tempo todo maquinando como resolver o problema, né? E se escreve um livro sobre reforma agrária, né? No sentido de como a gente vai distribuir as terras, como a gente vai ajudar os ex-escravos a terem poder plantar, a poder, né, formar aí o seu capital e tal, que foi um liberal do ponto de vista econômico, que defendeu o liberalismo. Nessa mesma obra sobre reforma agrária que ele escreveu, ele defende um liberalismo, diz que o trabalho e o empreendedorismo e né, a capacidade da pessoa produzir que vai transformar sua vida, né? E era muito admirado pela família imperial, né? Pelo imperador Dom Pedro II e pela princesa Isabel, aquela história famosa da festa, né? Que ele é convidado para ir no palácio e aí ele estava sem palha, e aí a própria princesa Isabel vai lá e dança com ele, tá? Então tem um monte de histórias em torno da figura do Rebouças que, na minha visão, fazem dele a grande figura, né? A grande figura do movimento brasileiro. E que, infelizmente, é pouquíssimo explorado. Se você gostou desse vídeo, mais uma vez, curta, se inscreva no canal e principalmente... Alguém sabia dessa história do André Rebouças? Não, né? Ou você... aquela história, né? A gente só achava que o André Rebouças é um túnel, né? E não é, tá, gente? É o túnel em homenagem a ele. Só pra vocês terem ideia, o André Rebouças, ele fez uma ferrovia no sul, que está lá até hoje, tá? Ele e o irmão dele. Ele fez um projeto que hoje é o Pier Mauá. Esse projeto não é novo, não. Isso já tinha lá da época do Império, só que pela sua etnia negra sofreu um preconceito. Ele ajudou o Rio de Janeiro na construção de um sistema de água, que forneceu água e fornece até hoje ao Rio de Janeiro. Oi, qual a pergunta? Professor, o que é senzala? Oi, me cortado. Ô, professor, o que é senzala? A senzala é onde o negro ficava. Você tinha... Vamos voltar lá atrás na questão do açúcar. Você tinha Casa Grande, onde ficava o senhor das terras, o dono da terra, né, do engenho, e a senzala é onde esse negro ficava, bom? E ficava se misturado com homens e mulheres, e crianças também, bom? A senzala era isso. A Casa Grande Senzala é uma obra literária do Brasil, do Paulo Freire, tá? Onde você trabalha essa questão social da mistura étnica que vai começar a acontecer no Brasil entre negros, colonizadores espanhóis e também índios, tá bom? Então, quando vocês passarem no túnel Rebouças, vocês já sabem que ele foi um grande brasileiro. Um outro brasileiro também que tem destaque, alguém já ouviu falar no colégio Souza Marques, Faculdade Souza Marques, ali em Campinho, em frente ao Guanabara supermercado? Alguém já ouviu falar? Eu acho que eu já ouvi falar, mas eu não sei não. O Souza Marques foi negro, vereador da cidade do Rio de Janeiro, isso no início do século XX,
ele fez aquela escola. Hoje é uma instituição particular, uma faculdade, ele se aprende medicina, engenharia, enfim. E ele também teve uma grande contribuição, porque ele criou a escola e era também para negros, tá? Vamos entender também que depois do fim da escravidão, o negro não tinha acesso à educação. Tá bom? Não houve assim, acabou a escravidão no Brasil e todo mundo, de uma certa forma, teve os mesmos direitos? Não, gente. Não teve nenhum direito, só libertou-se e o governo depois iria se preocupar se realmente teve alguma assistência, tá? Deixa eu ver aqui. Só 2 vídeos que a gente começa a fazer exercício. Só para vocês terem ideia, a visão desse professor. Educação não é só. Eu tive aula com ele num curso que eu fiz sobre história da África e ele vai passar para vocês a realidade que foi o fim da escravidão e como o negro naquele período sofreu. Mas eu volto lá atrás. Lembra que eu falei para vocês, até mesmo tendo a escravidão, muitos desses negros eles conseguiram ter educação, somente aqueles que moravam na cidade. Bom, muitos se autodidática, que a gente chama isso hoje, aprenderam a ler e escrever. Acho que eu já comentei com vocês num vídeo que está tendo uma pesquisa somente da OAB de uma negra, que ela possivelmente pode ser considerada a primeira advogada do Brasil, já que aqui não tinha escola de advocacia, né? Isso vai acontecer um pouco depois. Já que o negro ele podia também protestar perante a justiça se ele fosse maltratado. E ela tem documentos dela que ela cria a sua defesa. E se você comparar com a de hoje, seria equivalente de uma advogada. Bom, todo mundo está conseguindo ver o vídeo aí? Nossa conversa sobre o 13 de maio é com o Babalaô Ivanir dos Santos. Ivanir, boa tarde. Boa tarde. Ivanir, o que representa o 13 de maio hoje para o movimento negro e para todos os negros no Brasil? Primeiro, foi um fato histórico, isso não é negado. O problema é quais foram as consequências desse fato histórico, como ele se deu e as consequências. Não é bem essa que oficialmente tanto se fala. O movimento negro ele sempre teve o 13 de maio como um momento de protesto e de condições dos negros no Brasil. Foi isso que fez o tempo todo. Dizem que essa abolição ela foi incompleta. Observa que o próprio artigo diz isso, está escrito na lei, né? Todo mundo fala da lei, mas a lei fala está abolindo a escravidão e reforma as posições encontradas. Ou seja, ela não garantiu nenhuma estratégia de inserção desse negro na sociedade brasileira. Muito pelo contrário, foram todos marginalizados. Então, todos esses anos, o movimento negro tem falado sobre isso e, pelo contrário, contado também essa história a partir da perspectiva dos negros. Por exemplo, o Rui Barbosa foi importante, mas a Rebouça foi mais importante do que ele. O Zé do Patrocínio foi muito mais importante do que ele. Mesmo essa carta que foi exibida ali, essa carta é uma cobrança, na verdade, ao Rui Barbosa, ao Estado, da aplicação da lei do ventre. Oi, direito da educação ao... Por que ele usa a touca branca? Deixa eu terminar que eu Essa carta explico. tem um dado interessante também que mostra o protagonismo dos negros Na na educação, cobrança. inclusive na educação, porque que cobrava o quê? Porque a lei de 2021 o artigo falava da educação dos ingênuos. Tanto que construíram uma escola, fica aqui na Vila Isabel, na 28 de setembro, né? Que tem inclusive o nome João Fredo, que é o nome do autor da lei. Que é João Fredo, a escola, né? E se cobrava isso, e diziam mais. O que existe nessa carta? Se não for dada educação aos nossos filhos, será uma horta de morte assassinos no futuro, para o Brasil hoje. Oi, Vanira. Pois é, falando do Brasil hoje nós temos ainda muitos problemas, inclusive nós começamos essa edição mostrando denúncias de racismo. Esse é o maior problema ainda que a gente tem que enfrentar? Eu acho que esse é o problema que o Brasil nunca quis enfrentar e vai ter que enfrentar agora. Agora, é lamentável você ver isso e, ao mesmo tempo, você observar que não se aplica a lei de 1939. Se fala em punição, mas na educação, não. Eu vejo que uma das questões que o Brasil conseguiu avançar, uma das conquistas do movimento negro nesses últimos anos, foi o quê? Você tem uma lei federal que coloca na educação brasileira, no ensino médio e fundamental, a história da África, a história africana, a história do negro brasileiro, né? A história negro brasileira. E o descaso de aplicação dessa lei é por todos os setores de governo, seja federais, seja municipais, seja estaduais, que, na verdade, você está falando de valores, que a educação não é só instituição. Se essa lei tivesse sendo aplicada, você está dizendo que os meninos negros, né? Valores mais altos, filhos do que não eram escravos, eram
africanos escravizados, que eles tinham profissões, eram sacerdotes, eram nobres. Isso não se fala muito, é só trabalho brutal. Ou seja, né? o brasileiro precisa ainda conhecer muito da sua história e a lei precisa ser aplicada. Aplicada e até para que as pessoas também conheçam a história. A África é o berço da civilização mundial. E o que eu sempre quero lembrar é a escravidão foi um fato concreto na sociedade brasileira. Mas aqueles escravizados eram seres humanos que tinham culturas, que tinham identidade, que tinham instrução, né? E tinha uma história. Essas histórias são muito pouco contadas. Eu gosto muito de ver os objetos de tortura, mas tem que ver, na verdade, quem eram eles. E nesse período dentro da escravidão, você tinha negros que não eram escravos, né, e tiveram uma grande contribuição à sociedade brasileira. Um bom exemplo disso é o André Rebouça. Tendo para um escravo, não era escravidão, é o pai da engenharia brasileira. E que lutou ativamente na luta abolicionista. Muito obrigada, Ivanildo Santos. Nosso tempo é curto, dá para falar muito sobre isso, mas muito obrigada pela sua participação. De novo estar aqui participando com vocês. Gente, respondendo aí a pergunta aí, aquilo ali é a questão da religião dele, por isso que ele usa, tá? Eu tive aula com esse professor, um curso que eu fiz de História Africana, e aquilo é questão religiosa, tá? Se eu não estiver enganado, ele é do Candomblé, tá bom? Quando ele fala ali a questão do preconceito, é por isso que nós precisamos estudar história, para conhecermos bem essa questão étnica desses povos africanos. Tá bom? Então, é fundamental, gente, nós sempre temos que estudarmos sobre isso, tá, para não pensarmos coisas que, na verdade, não é a realidade dessa sociedade lá atrás. Como ele mesmo falou, uma outra coisa também que nós temos que desconstruir, infelizmente, é achar que aquele negro que veio da África, ele só servia para trabalhar no campo. Muitos deles que vieram para lá, na verdade, eram agricultores, já tinham conhecimento de tanto do que seria hoje engenharia, questão de ciência, médicos, só que quando chegavam aqui no Brasil, independente do conhecimento que eles tivessem, eles se tornavam escravos. Tá bom? Vamos fazer a atividade da 115 em diante, da 115 a 117. Vamos começar a fazer a atividade. É o que, professor? A atividade do livro, Ana. Todos. Ah, tá bom, Ian. Da 115 a 117. Enquanto vocês vão fazendo uma atividade, eu vou subir o último vídeo de hoje, tá? Para vocês terem noção, na visão de um jornalista, quem foi Zumbi dos Palmares. Onde está? Oi? Oi, Gustavo, não entendi. Onde está o exercício? 115 do livro. Olha aqui. Vou subir o vídeo agora. Vocês vão fazendo exercício, vão vendo o vídeo aí. O vídeo tem 10 minutos para vocês terem noção da visão de um jornalista sobre realmente Zumbi dos Palmares. Bom, Ian, vai matar a sua dúvida aí que você perguntou sobre ele, tá? Vou subir aqui a tela aqui, tá bom? Enquanto isso, vamos fazendo atividade e acompanhando o vídeo aqui também. Lembrando que essa aula vai ficar disponível lá no Google Class para quem quiser assistir novamente, tá bom? Mundo zumbi, apocalipse zumbi, conhecei o morto-vivo que vem assombrando o Brasil. Cantai os ares, cantai os mares, mas não vos esqueceis de cantar o quilombo dos Palmares. Quantos zumbis será? Quilombo. Já está liberado lá o... Quer dizer, esconderijo na mata, palavra africana. Desde que o Brasil começou a receber aquele que viria a ser o maior fluxo de escravos na história da humanidade, o Brasil ficou recheado de quilombos, os esconderijos na mata, para onde fugiam, se refugiavam os escravos que conseguiam escapar de seus senhores. Porém, nenhum quilombo foi mais emblemático, foi mais significativo, foi mais duradouro, foi mais poderoso do que o quilombo dos Palmares. O quilombo dos Palmares se localizava na Serra da Barriga, a 90 quilômetros da atual Maceió, inclusive perto ali de Muriqui.
um lugar terrível, né? Já que é o reduto eleitoral do Renan Calheiros. Que medo! O quilombo dos Palmares não era um só quilombo, na verdade era uma rede de quilombos, 12 quilombos, cuja área de influência chegou a ocupar 200 quilômetros quadrados. Esses quilombos eram ligados por trilhas na mata. O mais importante, o mais significativo desses quilombos era o chamado Quilombo do Macaco. Ele teria surgido por volta de 1600, 1602 e foi florescendo, chegou a ter, alguns dizem, 8.000 habitantes. Todo esse conjunto de quilombos teria tido até 20.000 escravos refugiados, e também negros, e também brancos fugidos da lei, né? Era uma comunidade que se diz bem cosmopolita. Não se sabe que língua se falava no quilombo, mas muito provavelmente eram línguas africanas, embora línguas indígenas e também até o português talvez tivesse sido falado lá. O que interessa é que várias expedições punitivas foram enviadas para combater o quilombo desde o ano de 1650, inclusive por holandeses, né, na época da ocupação holandesa no Brasil. Todas elas foram vencidas. Até que em 1678, quando era senhor desse quilombo, o Ganga Zumba, que aliás quer dizer grande senhor, né? Alguns dizem que ele era filho de uma princesa do Congo, sei lá, porque, cara, tem muita mistificação, há pouca informação documental efetiva, né, sobre os acontecimentos envolvendo o Quilombo dos Palmares, com exceção, claro, da sua destruição, na qual chegaremos. Mas o fato é que, em 1678, o Ganga Zumba foi chamado para um encontro no Recife com o governador de Pernambuco. Ele fez uma entrada suntuosa, digna de um dignatário mesmo, de um senhor, pelas ruas do Recife, e teria lá feito um acordo com o governador de Pernambuco que estabelecia o seguinte: aqueles que haviam nascido no Quilombo dos Palmares seriam livres, mas aqueles que haviam fugido para lá retornariam aos seus antigos senhores. O encontro aconteceu, mas não há registro documental do acordo que teria sido feito. O fato é que dizem que, quando retornou ao Quilombo, o Ganga Zumba teria sido envenenado e morto pelos seus próprios súditos, numa conspiração liderada por quem? Liderada por quem? Pelo Zumbi, cara. Quando o Zumbi chega, é Zumbi que manda. Zumbi é senhor das guerras, é senhor das demandas. Pelo Zumbi, que seria sobrinho, né? Seria filho da irmã do Ganga Zumba, portanto também diretamente ligado a essa suposta linhagem real dessa princesa congolesa que teria dado origem a essa família real que comandava o quilombo. O fato é que o Ganga Zumba morreu, e a partir de 1680 quem coordena, quem vira o chefe inconteste desse quilombo é o Zumbi, que de fato existiu. Há muita mistificação em torno dele, mas ele foi uma figura real. Ele teve existência concreta e palpável. E foi ele que resistiu ao combate, à ofensiva que viria a ser a ofensiva final, a derrocada dos quilombos, quando o bandeirante paulista Domingos Jorge Velho foi contratado a peso de ouro para, com uma grande tropa de mais de 6.000 soldados, atacar a Serra da Barriga. Da Barriga. Serra da Barriga seria bom, né? Mas não é barriga, Serra da Barriga, animal, barriga. E a serra foi atacada, mais precisamente no dia 6 de fevereiro de 1694, o quilombo caiu. Mas o Zumbi conseguiu escapar. Escapou, refugiou-se na mata, né? E era muito importante, pela visão dos senhores de escravos, pela visão do poder estabelecido, que ele fosse capturado e morto. E ele acabou sendo traído, dizem que por um tal André Furtado, Antônio Furtado, nem se sabe direito o nome do cara, e ele foi capturado nos arredores da região da Serra da Barriga e morto no dia 20 de novembro de 1695, que depois, muitos séculos depois, viria a ser considerado o Dia da Consciência Negra no Brasil. E ele foi morto e decapitado. E a sua cabeça foi levada para ser exposta no Paço Central do Recife. Né? O texto diz o seguinte: para satisfazer os ofendidos e os justamente queixosos, e, acima de tudo, para atemorizar os negros que achavam que ele era imortal. Né? Então, já num depoimento da época, né? Porque isso é um texto de 1695, se diz
que os seguidores do Zumbi achavam que ele era imortal. Ou seja, isso já concede a ele essa aura que só viria crescer com o tempo, especialmente a partir do século XX, quando nos anos 50, 60 e 70 do século XX, o século passado, historiadores, especialmente historiadores de esquerda, começaram a criar um poderoso mito do zumbi como um guerrilheiro, do zumbi como um guerreiro invencível, né? Edson Carneiro, grande historiador baiano, escreveu um livro lindo sobre o Quilombo dos Palmares. Décio Freitas, meu amigo e conterrâneo gaúcho, escreveu um livro meio chutador, assim, que é um dos livros... Eu adorava o Décio, mas na verdade é o seguinte, cara, tem pouca prova documental, é um livro muito mais metafórico, é um livro muito mais simbólico do que realmente historiográfico, mas faz sentido, porque a gente precisa lembrar que o Brasil recebeu o maior número de escravos na história da humanidade. Foi o último país digno do nome, né? Porque eu já disse aqui, o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão. Daí uns comentaristas lá, não foi a Mauritânia. Eu estou falando de país, né? O último país digno do nome foi o Brasil a abolir a escravidão legalmente, falando em 1888. Então, é normal, é natural que o zumbi se torne um símbolo de liberdade, de revolta, né? Mas é preciso separar o mito da história. E há muito mito em torno do zumbi, embora ele de fato tenha existido. Uma das incongruências dessa história é que a primeira menção documental a existência do zumbi foi feita por um senhor de engenho, Sebastião da Rocha Pita, que escreveu um livro chamado História da América Portuguesa, né? Ele não diz nem Brasil, né? O nome América Portuguesa é bem revelador, na qual ele saúda o fim tão glorioso quanto útil do Quilombo dos Palmares, né? É a primeira menção efetiva e documental à existência desse quilombo, que simbolizou e simboliza a luta pela liberdade. Não só a luta do negro pela liberdade, claro que principalmente a luta do negro, mas a luta do índio, a luta dos desvalidos, a luta de todos aqueles que não acreditam num mundo onde haja escravidão. E hoje, o local onde era o Quilombo está lá. Sugiro que você vá visitá-lo. Você vai no município de União de Palmares e sobe um local extraordinário, mágico. Claro que não é assim, né? A vibe mais leve do mundo, né? A vibração é tensa, é intensa, mas é um lugar incrível. Eu estive lá. O Quilombo foi, inclusive, passou por escavações arqueológicas patrocinadas pela National Geographic nos anos 1990, onde se descobriu muita coisa realmente documental sobre esse quilombo. Mas o que interessa, e assim encerro esse episódio, não é tanto a existência real do Quilombo dos Palmares, é a existência simbólica do Quilombo dos Palmares por todos aqueles que acreditam na liberdade do ser humano e na destruição daqueles que acreditam que podem ser senhores de outros humanos. Ah, que episódio político! É isso aí. Falou. Então tá. Tchau. Passou a propaganda maníaca. E aí, vocês acharam dessa visão de um jornalista sobre o Quilombo e sobre zumbi? O que ele fala, gente, é interessante, tá? O historiador, ele não trabalha com mitos. Entendeu? Nós, historiadores, ele é um jornalista, um historiador, trabalha, quando é um jornalista, né, ele trabalha com fatos e provas concretas. É por isso que hoje no Brasil voltou essa discussão de realmente quem foi o Zumbi dos Palmares. Bom, espero que esse vídeo tenha mostrado para vocês essa contradição que existe hoje, do fato histórico, realmente documentado, comprovado, do que seria uma mitologia que foi criada em torno dele. Bom, vamos fazer a atividade. Se vocês procurarem no YouTube, tem vários vídeos sobre os Zumbis dos Palmares, sobre o Quilombo, tem filmes, tá, completos, principalmente do Cacaed, se eu estiver enganado, década de 70, onde trabalha essa questão do Palmares. Bom, e aquele bandeirante que apareceu ali, né, que eu já comentei com vocês, eles não se vestiam daquela forma não, né? A gente soube que os bandeirantes, nas aulas anteriores, essa visão histórica deles foi criada em São Paulo na década de 20 em diante. Bom,
E, na verdade, a maioria não falava nem português, com certeza eram índios também, esses bandeirantes. E esse bandeirantes aí, quando chegou lá em Palmares, como ele mesmo falou, ele matava as pessoas degolando elas, tá? Então, pra vocês terem ideia que não foi uma luta, o pessoal fala, foi uma guerra assim limpa. Não foi não, tá, gente? Muitos desses escravos, quando o quilombo caiu, ex-escravos, né, ou nunca foram escravos, voltaram e se tornaram escravos, bom? Vamos lá fazer atividade. Quem tiver com dúvida, é só perguntar, bom? Lembrando, a aula vai ficar sendo gravada e vai subir 2 vídeos, tá? Que nós paramos com o intervalo. Vai ter um vídeo antes do intervalo e esse vídeo agora depois do intervalo. Vai subir lá para o Google Class e tem mais um material lá, tá? Já está até pronto já. Estou só esperando finalizar a aula, o sistema preparar e vai subir os 2 vídeos lá. Para quem quiser assistir a aula novamente e quem quiser assistir os outros vídeos que eu coloquei lá sobre a questão do negro no Brasil. Alguém aqui já leu ou estudou alguma coisa sobre negros no Brasil? Ou vocês só sabiam de Zumbi dos Palmares? A importância desses negros do século XIX, do XX. Por que eu falo 19, gente? Antes do 19 é muito difícil você ter uma história porque você não tinha tanta documentação. Quando o professor Ivani fala do Rui Barbosa, vocês têm ideia que o Rui Barbosa fez? Ele mandou queimar todos os documentos sobre a escravidão no Brasil. Então muita coisa se perdeu. Ele alegou na época que era uma forma de você apagar a história, essa história horrenda que o Brasil teve. Mas, na verdade, o governo brasileiro não queria pagar os donos de engenhos que, depois do fim da escravidão, deveriam ter sido indenizados pelo governo republicano. Então, como não tinha documento, não tinha como comprovar que você tinha escravos. Bom, foi tudo queimado, gente. Muita coisa se perdeu. Claro que não existiu só Zumbi lá atrás, devem ter existido vários outros negros que lutaram pela liberdade, não só na questão de Palmares, em outros quilombos, nos centros urbanos, e o que sobrou muito foram alguns fragmentos, e esses fragmentos são parte de estudo de pesquisa. É justamente o André Rebouças, tá? Como também... Professor, a minha internet tá parando toda hora. Se uma hora cair, se eu sair por causa da internet, não é porque eu saí porque eu quis, é por causa que a internet tá caindo toda hora. Gente, isso daí, eu tive um problema sério com a Claro dias atrás que fiquei fora do ar, né? Então, isso pode acontecer, não se preocupa não, Ana Luísa. Isso daí aqui é Brasil, né? Tá bom. Gente, vamos lá, atividade, dúvidas, só chamar aqui, tá? E eu vou perguntar aos alunos, tá? As perguntas, tá? Deixa eu ver se tem mais algum vídeo para subir, enquanto vocês estão fazendo atividade. São 10h28, daqui a 5 minutos nós começamos a corrigir. O que está o exercício, professor? Eu não vi o exercício. 15. Página 115. É o único que tem no livro, né? 115 a 117. No módulo 21, nós vamos entrar no outro ciclo, que é o ouro, né? Vocês vão ver como o Brasil já foi... Brasil não, a gente não pode falar Brasil, e sim colônia, como foi uma das mais ricas do mundo. Portugal se tornou um país rico com ouro brasileiro, né? Infelizmente não soube administrar. E a realidade hoje em Portugal é completamente diferente do que é daquele período. Vai ter um vídeo lá que vai trabalhar com vocês a questão da desigualdade social, tá? Vocês notarem como até mesmo no fim da escravidão, essa desigualdade social é refletida até hoje, tá, gente? Na questão do acesso à educação. Para vocês terem uma ideia, como isso não é uma coisa muito longe dos dias atuais, quando eu entrei na faculdade, na sala só tinha eu e mais 2 negros, bom? Na faculdade de História. Pra vocês terem ideia. Faculdade na década de 90. Eu,
a Conceição e o Fábio. Só tinham 3 negros na turma. Uma turma de 60 alunos que no final de 4 anos de graduação só se formaram 20. Bom, vocês terem ideia como a educação ainda é uma questão muito debatida. E o que vocês vão ler muito aí, tá? Nos jornais. Eu estou tentando achar a matéria para jogar lá no Google Class. Sobre a questão de cotas, tá? É uma coisa debatida muito hoje na sociedade brasileira, a importância dessas cotas, não só para negros, mas também índios, pessoas da classe social que não tem condições de pagar um estudo. Você também tem a questão das escolas públicas, que em muitos lugares a educação é precária, e como essa falta de educação ela reflete hoje na questão social do país, tá bom? Se as oportunidades fossem iguais para todos, a sociedade hoje seria completamente diferente. E também você também tem a questão do preconceito, tá? Esse preconceito estrutural que nós temos na sociedade. Quer ver um exemplo? Teve um aluno na autoescola, vamos fazendo exercício aí, e vão escutando. Teve um aluno na autoescola que ele me questionou sobre isso. Professor, eu não vejo comercial na televisão com negros, nem índios. Eu falei, você está correto, praticamente não existe, quase nenhum. Agora que se está tendo uma maior visualização. E eu falei para ele de um comercial que na década de 90 criou um furor na televisão brasileira, que foi o comercial de um carro. Eu vou ver se eu acho esse vídeo, boto lá para vocês também assistirem, no Google Class. Que era um carro em que você tinha uma senhora sentada no banco de trás, branca, e uma outra senhora chega e cumprimenta. Se entender que era amiga de escola. Como é que você está? Sua vida? Eu não estou bem. E essa senhora fala, olha, você realmente está bem, está até com motorista. Aí, não, ele não é meu motorista, ele é meu esposo. E lá na frente você tinha um negro dirigindo um carro. E essa senhora, ela toma um susto. E o comercial desse carro termina, mude seus conceitos, tá? Para vocês terem ideia. Terminei. Oi, terminou, Gustavo? Então, gente, essa questão também do negro hoje na mídia é uma coisa muito debatida. Quando o professor Ivari fala dessa lei que garante que os livros de história na escola seja obrigatório você ter ensinamento da cultura africana, não só africana, mas também indígena, isso é uma lei que veio na década de 90, levou um tempo a ser aprovado, e aonde se procura a mostrar a sociedade brasileira dessa questão do negro. Uma outra questão também interessante, tem um filme que vocês podem ver no Netflix, que uma aluna me questionou, A Procura de um Pai, é um mexicano. Mas o que isso tem a ver com negro? Lá no filme não aparece negros. Aí eu falei, não, no México tem negros, sim. Não, professor, mas lá no filme não tem. A televisão, praticamente ali, isso é preocupante, porque às vezes você vai para um país desse, olha, vocês terem ideia, gente, tem gente no mundo que acha que aqui no Brasil só tem negros, não tem branco. Então, você vai lá para o México, você vê um filme desse, uma novela mexicana que passa nesses canais abertos ou fechados, quando você chega lá no México, quem é você? Tu é mexicano? Não, eu sou índio. Negro no México? Tem. Então é uma coisa preocupante, tá? Essa representação. E tem uma lei federal que garante uma cota de participação da representatividade negra africana nas produções de televisão brasileira, tá? E outra questão também do preconceito religioso, tá bom? Tem um vídeo lá também que trabalha muito bem isso, tá bom? Toda essa questão da religião aqui no Brasil. E o Brasil é um país laico, tá? Eu já comentei isso com vocês, o Brasil não tem religião oficial. Gente, podemos corrigir? Não, o tempo não vai dar e vamos entrar na aula do... Quem é a próxima aula de vocês? Renan. Senão a gente vai entrar na aula do Renan. They don't speak English, né? Vamos lá, gente. É o número 1 aí. Identifique 2 atitudes dos povos da Europa e na América que contribuíram para a desestrutura da cultura africana. Gustavo, responde essa daí? Ótimo. Olha aí, Gustavo, só na caixa aí, que você colocou. Gustavo Mesquita respondeu também. Larissa, Ana Beatriz, Maria Eduarda, Matheus Cavalcante, Ana Júlia, Nicole. Quem respondeu essa?
Vou Bernardo? responder pelo chat. A número 1. Tô aqui, tio. Júlia, respondeu também? É porque, tio, meu telefone descarregou. Eu tive que botar pra carregar. Tá, a gente está corrigindo aqui, tá? Tá. Do 115 em diante. Tá. Mais alguém botou outra resposta além do Gustavo? Vamos lá, Gustavo. É isso mesmo, tá? Esse negro, quando veio para cá, sua cultura não foi respeitada, tá, gente? Se vocês ouvirem um termo chamado boçal, era um termo como os portugueses chamavam aqueles negros que não falavam português, tá? Olha, você é um boçal. Hoje o termo tem um outro significado, mas é desse período, tá? Então, quando eles vieram para cá, sua cultura não foi respeitada. A questão é número 1, Bernardo. A cultura não foi respeitada. Da 115, isso mesmo. A cultura não foi respeitada e quando a gente fala de cultura, é uma coisa bem ampla, né? Tanto da língua como também das crenças religiosas. É por isso que você vai ter uma mesclagem da religião africana com a religião aqui, que era cristã católica, já que os portugueses ainda são até hoje um país católico. E voltando aqui, hoje no Brasil, o Brasil não tem religião oficial, tá? Nós somos um país laico. Isso se deu depois do fim da monarquia. Bom, vocês vão estudar isso ano que vem com o Bruno, que teve um atrito entre a Igreja Católica e a monarquia brasileira, tá bom? Vamos lá, número 2. Professor, desculpa que eu só consegui entrar agora. Oi, nós estamos corrigindo aqui, estamos já na 2. Mas a 1 aí, se você não pegou, você pode colocar aí. A destruição da cultura africana e a falta de respeito às tradições, tá bom? Ah, tá, ok. Vamos lá para 2. Qual a importância dos quilombos no período colonial? Quem respondeu essa? Larissa, pode responder essa daí? Tá, isso mesmo, Ian, tá correto. Alguém mais botou diferente? Cavalcante, tá aí? Gente, qual foi a importância dos quilombos? Era uma forma do quê? De resistência, tá? Entre o mais famoso que nós conhecemos... Larissa, entre os mais famosos que nós conhecemos é dos Palmares. Eu quero que vocês entendam que não foi o único, né? E vocês viram na aula de hoje o tamanho do quilombo, que era 200 quilômetros quadrados. Isso é quase do tamanho do estado do Rio de Janeiro, né? Imagina você percorrer esses quilombos por trilhas indígenas daquele período, tá? Podemos ir para 3? Sim. Vamos lá. Ana, o que você colocou na 3 aí? Quais foram as duas formas de resistência? Eu? Conseguiu responder essa? A 3 eu não consegui fazer. Quem conseguiu fazer a 3? Nós já falamos muito de um, né? Quilombo, né? Você teve também o assassinato. E outra coisa, tá? Muitos desses escravos cometiam suicídio, tá? Eu já trabalhei isso com vocês lá atrás, sobre isso, naquela parte do filme, que é do filme Amistad, onde você vê negros nos navios tumbeiros cometendo suicídio. A capoeira, bom? Isso mesmo, tá correto. É isso mesmo que você colocou aí, bom? Pô, professor, eu coloquei os quilombos e a capoeira. É isso mesmo, tá? Fugas, suicídios, bom? É porque você tem que pensar uma coisa. Entre você ficar escravo e sofrer o que seriam esses castigos físicos, muitos desses escravos eles cometiam suicídio, tá? E era comum nesses navios tumbeiros as mulheres se jogarem ao mar com seus filhos de colo, tá bom? E o navio não parava para resgatar, o navio continuava indo embora, tá? Qual é a importância da preservação dos quilombos atualmente? Quem colocou essa daí? Isso é mais uma visão pessoal de vocês, tá? É só a gente voltar ao que o último vídeo falou, né? A questão da preservação da história, do conhecimento da cultura. Na Fazenda Ponte Alta, que tem um vídeo lá que eu vou subir quando tiver tudo disponível, vocês vão ver como é importante nós preservarmos essa história. Fala, Gustavo. Para preservar a história e a cultura do Brasil e da África. Isso mesmo, tá? Corretíssimo. Gente, já passar a aula aqui do Renan, né? Vamos lá para 116. A 117 é mais rápida que só as letras para marcar. No caso 116, ele trabalha a questão da miséria e do preconceito, tá? É uma coisa que nós trabalhamos hoje também, principalmente esse preconceito que existe na cultura brasileira, tá?
E eu vou subir o material lá sobre a Magazine Luiza, que foi a última questão de preconceito que deu aqui no Brasil, que está dando pano para manga aqui na mídia brasileira, tá? Tá, já, isso mesmo, Ana Beatriz. Ele já colocou? Tá. Gente, vamos lá, para 117 rapidinho. A número 1, D, a número 2, C, a número 3, A e a número 4, C. Bom? Todos pegaram? A aula rendeu, né? Todos conseguiram pegar? Sim. Gente, A aula Sim. gente, foi um prazer ter vocês novamente. Eu consegui falar com vocês, tá? Saudade de todos vocês. Ano que vem, quando nós voltarmos para a escola, vamos matar essa saudade. Não deixem de fazer. Vai subir a atividade lá no Google Class, juntamente com a aula gravada de hoje. E que todos tenham bons estudos. Parabéns a todos pelas notas de história, que foram ótimas. Professor, já é a aula de inglês. Tá, eu vou terminar aqui. Podem sair e até a próxima aula. Tchau, professor. Até a próxima. Você é muito Tchau. Um abraço Tchau. pra vocês.